Excelente dia, mais uma mensagem para vocês, mensagem número 217, portadores de luz. Não é sobre impressionar, mas sobre transformar. Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Efésios 5, 8 e 9. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Isaías 60. 1-3. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-la no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Vou começar com um questionamento. Vocês já pararam para pensar na influência que vocês exercem sobre outras pessoas? É muito fácil a gente perceber quando a gente vê um famoso que exerce uma influência, que o pensamento dele tem um valor para várias pessoas mudam de ideia por causa de pensamento de pessoas que têm fama ou pessoas que têm poder. Mas aí você já parou para pensar na influência que você exerce na vida das outras pessoas? É fácil quando a gente é pai. Porque a gente sabe que a gente está influenciando nossos filhos, seja nos pensamentos, seja nas ações. E aqui eu já começo falando uma coisa, que a gente tem que analisar, porque não é só o que a gente fala. Os nossos filhos, eles se apegam no que a gente faz e no como a gente age, no como a gente se porta. Então a gente tem que sempre estar vigiando os nossos atos para que os nossos filhos sejam influenciados pelas nossas ações. Não adianta falar para o meu filho comer frutas e verduras se eu não como fruta e verduras. Mas agora, se eu falo para o meu filho que ele deve comer e eu como, já muda de figura. Se eu tenho o costume, o hábito de ler e de estudar, eu não preciso pedir para o meu filho ler. Ele vai ver eu ler e vai achar que aquilo é o natural e ele vai seguir os meus passos sem mesmo eu ter pedido. Então a gente tem que se cuidar com os nossos atos. E a gente tem que analisar, porque não é só os nossos filhos que a gente influencia. A gente não precisa ser famoso ou ter poder para influenciar os outros. As pessoas que estão ao nosso redor, elas estão vendo os nossos atos. E elas muitas vezes deixam se influenciar pelas maneiras como nós nos portamos. E nesse ponto a gente tem que analisar, porque muitas vezes a gente acaba julgando, condenando e analisando as outras pessoas, sendo que o importante é a nós mesmos nos vigiarmos e nos cuidarmos, para que os nossos atos influenciem as outras pessoas, para que a gente se transforme por dentro, para transformar a vida de outras pessoas e essas vidas serem transformadas e transformarem outras vidas mais. Porque é como a luz. Não adianta a gente ter uma luz interna se a gente escondê-la em algum cantinho lá longínquo onde ninguém está vendo. Mas se a gente sim pegar a nossa luz e colocar ela no local adequado, onde todo mundo possa enxergar, a gente consegue iluminar o caminho dos outros. E esse caminho que a gente ilumina, a cada momento ele vai iluminando o caminho de novas pessoas, porque a gente vai transmitindo a nossa luz para outros e esses outros transmitirão a luz para mais pessoas, e assim o caminho de todo mundo vai ficando mais iluminado, mais claro, com mais discernimento para a gente procurar a Deus e o nosso caminho ser o mais correto possível, e assim a gente transforma o mundo. O convite que eu deixo para vocês hoje é: analisem a vida de vocês, analisem o que vocês estão vivendo, analisem se vocês não estão julgando demasiadamente, analisem se vocês estão olhando para si mesmos, analisem se vocês estão procurando a sua melhora e a sua luz ficar cada vez mais forte para vocês poderem refletir e serem a luz no mundo e transformar esse mundo
que Deus deu pra gente.